Problemas vasculares como trombose, vasinhos, varizes, como tratar? A gente conversou com o Dr. Gustavo Marcato, que é médico vascular, e ele explicou tudinho pra gente. Vem conferir. Primeiro, doutor Gustavo, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos conversar bastante sobre esse assunto, né? Que principalmente em mulheres é muito comum, que é a doença vascular. Então, obrigada por estar aqui para conversar com a gente. Imagina, Pietra, eu que agradeço o convite de você e toda a equipe da Caras, que sempre nos atenderam tão bem. Já são parceiros, né? Finalmente, estamos aqui para poder trazer informações esclarecedoras para todos vocês, que é de conhecimento e de relevância geral para todo mundo. Né? Perfeito. Para começar, então, o que causa um problema vascular? Como que funciona? Essa pergunta é muito interessante, porque a varize ela é uma doença principalmente genética. Então ela vem da história familiar. A pessoa que já tem avós, pais e tios, ela vai transmitindo esse gene de gerações para gerações. E ela vai piorando conforme alguns fatores de risco, como por exemplo, uso de hormônios, a gravidez, pessoa que trabalha muito tempo sentado ou em pé, são fatores que vão se somando à história genética e ocasionam essa doença das veias. Então, as varizes é uma doença que acomete as veias, onde ela fica enfraquecida e ela dilata. E daí surgem os sintomas e os incômodos estéticos. Usar salto, isso é verdade? Agora, uma coisa minha, né? Agora estou tirando minhas dúvidas. Usar salto causa varizes? Porque eu já ouvi falar que ficar muito tempo em pé com salto pode causar isso é verdade? Muito tempo em pé, sim, mas o salto, para a alegria de todas as mulheres, é um mito. Existem estudos americanos, até de um pesquisador brasileiro, que já provou que o salto alto não causa diretamente varizes. Ele não é bom por questões ortopédicas e tal, mas não relacionado às varizes. Então o salto alto ele não causa as varizes. Então já estamos mais tranquilas, já podemos usar mais uma informação positiva para todas as mulheres aí. Agora, como é que a gente sabe assim que a gente está com um problema vascular? A coisa de vasinho, né? Os vasinhos aparecem. Você já, nossa, tô com um problema, posso tratar ou pode esperar um pouquinho? Como é que funciona? Exatamente. O ideal é que a pessoa identifique sempre o quanto antes. Então, se ela já tem uma história familiar positiva da doença, já que procura atendimento o quanto antes para estar fazendo a parte preventiva. E quando você não tem conhecimento ou quer prevenir, o ideal é quando aparecem os primeiros sinais ou sintomas. Os sinais é aquilo que a gente vê. Então pode ser desde um vasinho vermelhinho ou roxinho, uma veia estufada na perna, ou sintomas como inchaço, cansaço nas pernas, fadiga no final do dia, dores. Então, quanto antes do aparecimento desses sintomas, ou do primeiro vasinho, esse vasinho é igual a folha de uma árvore. Ele sempre nasce de alguma coisa, nunca a folha vem primeiro. Sempre vem primeiro a raiz. Então, esse vasinho nasceu de uma raiz. Então, se você já tem, desde muito jovem, de 12 anos, 16 anos, já apareceu um vasinho, quer dizer que lá embaixo já tem alguma raiz se formando. Então, o ideal é que você trate essa raiz, não só aquele vasinho que está ali em cima. Então, quanto antes, melhor. E a questão de não tratar pode agravar, né? A gente tem casos como trombose. Quais são os tipos de agravamentos que a gente pode falar para o pessoal, para eles entenderem melhor? Excelente, porque a varize, por ser uma doença genética, ela tem uma incidência muito crônica. Então, ela vai acontecendo na vida da pessoa, do homem que também tem varizes, ou da mulher que mais tem varizes, desde muito nova, ou depois das gestações, que são um período de muita piora das varizes, pelas questões hormonais e o volume do útero. E, aí, o peso também do corpo? O peso também. Mas principalmente por causa do hormônio e da diluição do sangue para estar colhendo o bebê. E as complicações elas vão acontecendo cada vez mais, porque a doença vai evoluindo com o passar do tempo. E pode ter complicações graves, como por exemplo as feridas, que são lesões que aparecem próximo ao tornozelo, que são extremamente difíceis de cicatrização. A erisipela, que é uma infecção da perna que pode acometer o organismo todo. E a tão temida aí, trombose, que acontece com muita frequência no dia a dia, tanto para quem tem varizes e não sabe, como para quem tem e sabe, e como até para quem faz aquela cirurgia antiga, que é muito frequente de ter complicações como a trombose. Então, o ideal é sempre tratar o quanto antes para prevenir a evolução dessas complicações. Para não agravar, né? Exatamente. A gente estava falando de trombose e ultimamente a gente tem falado muito sobre o uso de anticoncepcional, que isso pode trazer a trombose. Sim. Isso é verdade? Como que funciona? É um mito? Tem coisas por trás disso? Exatamente, é uma verdade. Infelizmente, o uso indiscriminado de hormônios atualmente para fins estéticos, como por exemplo implantes hormonais, ou uso de anticoncepcional não para tratar doenças ginecológicas ou só prevenção da gravidez, mas para doenças de pele também, de cabelo,
tem aumentado muito mais a incidência. Porque a varizes é uma doença muito prevalente, significa que muitas mulheres têm. Tá. Então a incidência é muito alta. E ela vai piorando conforme o passar do tempo. E como eu falei um pouquinho antes na nossa entrevista, é uma doença que vai se somando de fatores de risco. Então já tem a tendência genética, já tem a varizes aparecendo, aí você adiciona um outro fator de risco, que seria outro tijolinho ali na parede, que é o hormônio anticoncepcional, que pode ser desde pela boca, como um injetável, como um implante, como creme. São vários tipos, todos eles interferem em maior ou menor grau. Entendi. Então, assim, quando vai se utilizar um hormônio, é ideal que não só faça o uso do hormônio quando está sendo prescrito, mas que acompanhe com o seu médico ginecologista, com o endocrinologista e com o médico vascular, para que você use o hormônio de uma maneira correta e, quando ele é necessário, realmente, já faça a prevenção dos outros fatores. Perfeito. Para que quando você precisa usar, é óbvio que tem que usar, alguns casos específicos, mas que o teu endócrino acompanhe, o teu ginecologista acompanhe, o teu vascular acompanhe, para você coisa que surgir, prevenir essas complicações mais graves. E a gente está falando muito sobre mulher, né? Eu, para fazer a entrevista, eu dei umas pesquisadas sobre, e tem um dado que fala que esses problemas vasculares dão muito mais em mulheres do que em homens. Por quê essa questão? Realmente acontece muito mais nas mulheres. Porém, os homens também têm. Não podemos esquecer, isso realmente acontece. E, em geral, os homens procuram atendimento quando já tem casos mais graves. Porque, por não ter tanto uma preocupação, historicamente, uma preocupação estética, vai deixando a doença crescer até que ficar aquelas varizes enormes. Procrastinando e Exatamente. E também pela história da doença, do tratamento, de ter que fazer a cirurgia no hospital, ter que cortar a perna, ter que ficar de repouso. Evita muito o homem que tem uma rotina muito acelerada fazer o seu tratamento. Entendi. Hoje na clínica nós atendemos muitos homens, porque trata com laser, ele não precisa ficar de repouso, não precisa ficar internado. Tá mais fácil, né? Facilita a rotina para todos, para os homens e para as mulheres. Legal. Mas o porquê que as mulheres têm mais, Pietra, que é a tua pergunta? Por causa desses fatores de risco. O primeiro são os hormônios próprios da mulher. A mulher já tem o estrógeno e a progesterona, que são hormônios que facilitam, às vezes, ficarem mais fracas. Tá, por si só, então, por si já só. Natural. O segundo fator é o uso de hormônios, como, por exemplo, os anticoncepcionais. Atualmente, o uso de anticoncepcional começa entre os 13 e 14 anos da menina. Então, muitos anos de uso. Outro fator que é o mais importante em relação à formação das varizes é a gestação. A gestação é o período que mais aumenta as varizes, por 3 fatores principais. Um é os hormônios da gestação, o segundo é o aumento do volume da circulação, porque ela aumenta em 30% o volume da circulação para cuidar do bebê. E o terceiro é o útero, que aperta a circulação das pernas. Então esse é o período que mais aumenta. Esses são os principais fatores que as mulheres têm mais que os homens. Os outros, como sedentarismo, cigarro, ficar muito tempo sentado em pé, acometem tanto homens quanto mulheres, mas esses especificamente interferem mais na mulher. E a gente está falando sobre essas mulheres, e você também atende muitos famosos e muitas mulheres famosas. Eu queria até citar alguns casos para você comentar um pouquinho com a gente. A gente ficou sabendo que a Galisteu, né, é sua paciente, tem a Ticiane Pinheiro e a Nicole Bols. Você pode comentar um pouquinho sobre cada caso, como que foi o tratamento ali? Atualmente, Pietro, o que acontece? Nós começamos há alguns anos atrás a formatar um modelo de trabalho onde a gente conseguisse unir todas as tecnologias no mesmo lugar e que fizesse toda a jornada do paciente junto. Tá. Desde fazer a consulta, no mesmo dia a gente já realiza os exames na própria clínica, que são 3 exames, a termografia, a realidade aumentada e o ultrassom Doppler. Bem rapidinho. No dia da consulta, exatamente. E no mesmo dia a gente já pode fazer o tratamento. Porque como o uso do laser não precisa de fazer repouso e não precisa de preparo antes. E nós disponibilizamos de métodos de analgesia, que vai desde o óxido nitroso, que faz uma analgesia consciente, até a sedação, para a pessoa fazer o tratamento dormindo. Mais tranquilo, tá tudo sem certo. sentir nada. Então a pessoa pode vir, fazer a consulta, os exames, o tratamento, sem sentir dor e voltar para casa, para o país dela, seja de avião, dirigindo, e sem se afastar da tua rotina de trabalho. Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Então a pessoa chega de manhã, faz consulta, exame, tratamento e volta para casa na hora do almoço com a sua rotina normal. Então ela pode viajar, ela pode dirigir, não precisa se afastar, por exemplo, das artistas das gravações ou dos compromissos de trabalho, que muitas vezes elas conciliam com a ida para a clínica. Então isso facilita muito a rotina.
que essas mulheres famosas, conhecidas, têm uma rotina muito exacerbada, assim como todas as outras que não são tão famosas, mas que tem que cuidar da tua casa, tem o teu trabalho, tem a rotina familiar, tem as suas obrigações com as suas empresas. Então, facilita receber a pessoa que não poderia fazer o tratamento de outra forma. Sim. Além dessas tecnologias, já seria o padrão ouro para o tratamento das varizes, que é o que é mais recomendado no mundo, por ter menos riscos, menos complicações e melhor resultado funcional e estético junto. Então isso aumenta realmente até a procura de pessoas que têm muita coisa para fazer, digamos assim, no dia a dia. Exatamente. Né? Esses tratamentos não eram dessa forma, né? Isso é recente ou como que funciona? Há quanto tempo isso? Infelizmente aqui no Brasil, ainda o tratamento mais realizado é aquela cirurgia de corte convencional mesmo, que a pessoa interna, corta, arranca a veia, né? E fica de repouso por 40 dias. Esses tratamentos vêm surgindo há muitos anos, mais de 20 anos, e sendo aprimorados cada vez mais, com o avanço da ciência em conjunto com a tecnologia, que vai tornando o tratamento cada vez mais seguro e mais confortável e mais efetivo. Então as sociedades internacionais americana e europeia já recomendam esses tratamentos com laser como padrão ouro para o tratamento das varizes e até da veia safena, que gera muito medo, muita dúvida. Hoje a pessoa trata a veia safena na clínica e vai embora andando para casa dela tranquilamente, sem ter nenhum corte na perna. Que legal, que legal. E até é legal a gente falar sobre a forma de prevenir esse tipo de doença vascular, né? Porque muitas das vezes as pessoas podem estar fazendo algo que elas nem sabem que pode causar esse diagnóstico. Como prevenir? Essa pergunta é muito boa, principalmente para orientar vocês que a prevenção ela é sempre o melhor remédio. Exato. Então ela começa desde a prevenção. Então tratamento quanto antes é muito melhor do que eu esperar a doença evoluir em suas fases. Então se eu já tenho histórico familiar de varizes ou vasinhos, ou principalmente de trombose, procurar o seu médico vascular o quanto antes, manter uma rotina de vida saudável, como a prática de atividade física, alimentação rica em frutas, verduras e legumes e a ingesta de água. Quem trabalha muito tempo sentado ou em pé, avaliar a necessidade do uso da meia elástica ou de apoio para os pés, ou ainda caminhar durante as atividades do serviço e evitar o uso de hormônios quando não há uma indicação precisa para eles, e o tabagismo, que também interfere bastante. Então, sempre englobar todos esses fatores e lembrar do fundamental é tratar a doença antes que ela evolua com o passar do tempo para as complicações graves como a ferida e a trombose. Perfeito. Doutor Gustavo, onde que você atende? Você fala pra gente também seu Instagram, para o pessoal também tirar um pouquinho mais das dúvidas que eles tiverem. Legal, Pedro. Nós estamos à disposição lá no Instagram, ele é @Dr. Gustavo Marcato com 2 T's. Você pode acessar lá, mandar a tua dúvida, a tua pergunta, que nós vamos estar esclarecendo com o maior prazer. Atualmente, Pedro, a nossa clínica fica em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, e lá a gente atende pacientes do mundo todo. Felizmente, mais de 35 países nós já atendemos, diariamente atendemos pacientes do exterior, dos outros estados brasileiros, porque a pessoa pode viajar, fazer a consulta, o tratamento, os exames no mesmo dia e voltar para tua casa, seja de avião, seja de carro, seja de ônibus, sem interferir na tua rotina. Então vai ser um prazer receber vocês lá. E o legal também é que a rede social aproxima muito, né? Essa questão de tirar as dúvidas e tudo mais. Então, siga o Dr. Gustavo nas redes sociais, que também é importante para você saber mais um pouquinho sobre esse assunto, se você principalmente estiver sofrendo com isso, com essa questão vascular. Dr. Gustavo, obrigada, de verdade, um prazer ter você aqui. Espero te encontrar mais vezes para a gente tirar mais dúvidas sobre esses assuntos, tá bom? Excelente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter esclarecido essas informações que foram muito importantes, talvez a melhor entrevista que nós já fizemos até hoje em relação ao conteúdo para vocês estarem aproveitando e tirarem ainda mais suas dúvidas. Perfeito. Gente, beijo. A gente se vê no próximo Cara de Bem-Estar. Até mais. Tchau, tchau.